Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês, galera, e hoje é dia de vlog. Lembra que eu falei que uma vez por mês, ou de tempos em tempos, vamos gravar um vlog aí pra gente conversar sobre alguns assuntos um pouquinho diferentes, mas não tão distantes do nosso universo de desenho e quadrinhos e etc. A aceitação tem sido muito boa e dessa vez eu quero falar sobre uma outra questão pessoal, que é com relação ao desenho, a ansiedade e o imediatismo. Essa é uma coisa que assola muita gente também, tanto quanto aquela questão da depressão, e na verdade uma coisa meio que leva a outra. E assim, mais uma vez eu digo pra vocês que eu não sou psicólogo, eu não tenho formação em psicologia, nem mesmo em filosofia ou coisa desse tipo, mas eu manjo de desenho e eu sei o que é você estar muito ansioso, você sofrer desse mal, e do quanto o desenho pode também contribuir no tratamento dessa ansiedade e o porquê. E nesse vídeo aqui eu vou tentar especificar isso, tá? Dizem por aí que a ansiedade é um dos grandes maus do século, né? Antes de mais nada, vamos entender rapidamente o que talvez é a ansiedade, né? Do meu jeito leigo aqui, explicar pra vocês, né? Ansiedade eu poderia dizer, se eu não estiver errado, que é um estado mental, um estado de inquietação em que você se coloca previamente em uma posição muitas vezes negativa, numa posição receosa, quase como se você tivesse com uma bomba na sua mão prestes a explodir. É aquele receio de uma bomba que está na sua mão prestes a explodir, mas você sabe também que ela não está na sua mão. Mas você está sentindo como se estivesse e você fica naquele receio de será que isso vai explodir, será que não, será que vai, será que não. Essa sensação constante de incerteza, receio, misturado com medo, é uma coisa assim bizarra, terrível, né? É um estado mental que surge e que muitas vezes é momentâneo. A gente sente isso, essa ansiedade, quando, por exemplo, está assistindo uma partida de futebol, por exemplo, para quem gosta aí, né? Os minutos finais, ou para ver aquela banda que você gosta, você sente aquele frio na barriga, tipo, caramba, eu vou ver os caras e tal. Nesse sentido, ela pode até ser positiva, né? Porque tem a ver com o nosso lado emocional. Vira um problema quando você tem essa ansiedade para tudo o tempo todo e é sempre por algo negativo, né? Sempre para alguma coisa que você pensa que vai dar errado, você está aguardando uma resposta, você já fica todo louco, vai estourar, quase como essa relação da bomba na palma da mão. E assim, gente, o comportamento de uma pessoa ansiosa, ela sempre tende a pensar o pior, a imaginar o pior. Ela se coloca numa situação de sofrimento antecipadamente. A mente dela já a leva para aquela sensação de pavor absoluto quando não está acontecendo nada, né? É quase como uma previsão do futuro, só que sempre negativa. Então ela entra naquele estado de espírito daquela coisa, né? Só que não está acontecendo. E aí ela parece uma pessoa constantemente apavorada. Como eu falei, a ansiedade, num nível natural, ela tende a passar. Então você vai pro show da sua banda que você quer ver, você tá ansioso. Quando a banda entra, tem aquela emoção toda. Acaba o show, passou. Quando ela vira uma síndrome, um problema, um mal mesmo, é quando a pessoa fica nesse estado o tempo todo para tudo. E se torna assim a um nível dela estar constantemente ansiosa, até por coisas que não têm sentido, né? Então a pessoa acredita que ela está doente o tempo todo, a pessoa acredita que alguma coisa errada vai acontecer, que alguma coisa não está certa, passa um avião voando, ela acha que o avião vai cair em cima dela, começa a ficar um medo irracional, assim. E aí ela acaba gerando aquilo também que a gente chama de síndrome do pânico, né? É uma constante sensação de pavor absoluto. Quando a pessoa chegou nesse estado é que o nível emocional dela já está muito instável com relação à sua carga emocional. Ela está constantemente em um estado ansioso. Não consegue retornar àquele estado natural, como no exemplo do show que eu falei, né? Passou o show, voltou, acabou, já foi legal, tudo, né? Não, ela fica lá o tempo todo naquela vibração constante. Isso só acontece quando a pessoa ela constantemente está se colocando dessa maneira. É quase como um exercício da sua mente, só que no sentido negativo, ao ponto de você estar assim constantemente. Só que, digamos, a coisa já se bagunçou tanto que a pessoa não sabe como voltar mais.
Pânico é uma das consequências do que pode acontecer com uma pessoa muito ansiosa. Tem também o caso da síndrome de burnout. Esse é perigoso, gente. Esse é assustador. Eu vou linkar de novo aqui aquele texto sobre a síndrome de burnout. Ele é bem longo, mas vale a leitura porque ele é bem interessante. Ele explica de um jeito bem fácil o que é isso. Basicamente é a pessoa que ela vive tanto em função de finalizar suas coisas. Tudo pra ela tem que ser imediato, tem que pegar e fazer. Ela tem que estar pronta, é tudo pronto, tem que ser pronto, rápido. E a pessoa, ela acaba vivendo em função unicamente de concluir coisas, completar tarefas, ao ponto dela nem saber mais por que ela está completando tanta tarefa. Ela passa a viver sempre no limite do esgotamento. E sempre chegar ao fim, né? Daí vem o burnout, e o nosso fim é a nossa morte, né? A nossa vida é um processo que a gente faz, né? Que a gente experimenta. Então é muito perigoso, ele também vem dessa coisa ansiosa. E o que leva à ansiedade tem vários motivos aí. O nosso mundo de hoje em dia, a gente é estimulado a isso o tempo todo, né? A comunicação é muito assim. Nós temos uma geração que é extremamente ansiosa e carente. Alguns mais críticos até associam que isso está gerando um grupo de jovens deficientes mentais, que não tem paciência, não tem percepção do processo das coisas. Eles querem tudo já, tudo imediato. E isso tem consequências. Por que uma pessoa tem medo de se apresentar, né, falar na frente dos outros, né, subir num palco e dar uma palestra ou apresentar um trabalho? Porque ela se coloca em um monte de pensamentos automáticos que, numa situação vergonhosa, por exemplo, eu vou pagar mico, eu vou engasgar, vou falar tudo errado, eu vou me confundir, eu vou passar vergonha, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão achar que eu sou retardado, as pessoas vão rir de mim, eu vou fazer um papel muito feio, e tem gente que desmaia de ansiedade. E, enfim, né? E o que ajuda a gente a superar esse tipo de coisa? É muito interessante, porque tudo parte de uma mudança de consciência, né? Então, quando você já está num estado ansioso rotineiramente, você trabalhar a sua conscientização de que isso é apenas um sentimento, é somente algo da sua cabeça, não é real. Por que a pessoa está achando que vão rir dela se ela nem entrou no palco ainda? E se der tudo certo? E se você fizer direitinho? E por que pensar que todo mundo vai ser tão cruel e te julgar mal? Quem não garante que também não tem pessoas ali que vão ser compreensivas de olhar e falar, nossa, né, a pessoa tá nervosa, mas nossa, eu também ali acho que ficaria super sem jeito. Com certeza muita gente também é assim. E você quer saber o que mais? A maioria, quando você for falar, não tá nem prestando atenção no que você vai dizer. Ele tá pensando no que ele vai fazer quando chegar em casa, no que a esposa falou pra ele, no que ele vai comer no jantar. Ele não tá nem prestando atenção direito. Inclusive tem um ditado que é muito legal, que é a regra dos 18, 40, 60. Já ouviu falar? É assim: quando você tem 18 anos, você se importa muito com o que os outros pensam de você. Quando você tem 40 anos, você não se importa com o que pensam de você. E quando você tem 60 anos, você percebe que ninguém pensa em você. Então para que ficar ansioso? Né? Então perceba que é tudo coisa da sua cabeça na maioria das vezes, né? Então, esse gatilho de conscientização já ajuda muito você a ir lá e tranquilo, e você, não, eu vou lidar com a situação, eu vou fazer de tal forma, porque eu quero é que dê certo, eu não quero que dê errado. Outra coisa que ajuda muito é o respirar fundo, né? Praticar respiração. Ajuda bastante a diminuir a sua pulsação, o seu ritmo, e consequentemente o seu cérebro entra num estado um pouco mais relaxado, né? Principalmente essa consciência faz você perceber essa noção de processo. Você vai pegar, você vai fazer uma coisa e é pra dar certo. E se não der certo, você não vai errar 100%. Você pode, cometi um erro ali, um erro aqui. E daí? Veja que essa visão imediatista, ansiosa, de não precisa ser tudo pra agora, tal, não sei o quê, é muitas vezes um reflexo também da sociedade que a gente vive, de muitas coisas que são impostas pra gente, mas você não precisa adotar isso pra você, porque é uma coisa que só vai destruir o seu processo de aprendizado ou até a maneira como você lida com as coisas e pode te gerar consequências terríveis. Vira doença.
E o que isso tem a ver com desenho, minha Nossa Senhora? Tem muito a ver com desenho. Por quê? Porque quando a gente está constantemente ansioso, a gente se coloca sempre naquela posição final de fracasso, de derrota, das coisas dando errado. A síndrome de burnout é o completar unicamente sem ver o porquê. O pânico é aquele desespero prévio que você se coloca agora sem as coisas estarem acontecendo. E o desenhar? O desenhar a gente muitas vezes pensa no resultado. Eu quero chegar lá, eu quero fazer uma coisa bonita. Só que o desenhar não é o resultado, o desenhar é o processo. E você ter consciência desse processo, de como você vai manuseá-lo para chegar naquele resultado, é uma dinâmica que, se você percebe, se você assimila, você passa a entender que esse processo é você que manuseia. E a graça do desenho está justamente no fazer, no conceber, no processo. E a arte passa a fazer mais sentido para você quando você entende este processo. E aí esse resultado vai ser a consequência do processo que você fez. E não tem por que você ter medo, não tem por que você ficar ansioso, porque o lápis está na sua mão. A folha está em branco ainda. Você ainda vai fazer. Você vai lá construir. E se não chegar naquele resultado, você pega outra folha e começa de novo. Entender desenho é entender um processo. Amadurecer no desenho é amadurecer no processo e não no resultado. A vida é um processo. A gente cresce, a gente amadurece, alguns reproduzem e no fim a gente vai morrer. Isso é fatal para todo mundo, até para mim. E a única coisa que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Eu já disse no vídeo passado que faça da experiência da sua vida uma experiência positiva. Que experiência positiva você quer para você? Uma vida em que você ficou trancado no seu quarto, ansioso, tremendo, achando que tudo de ruim ia acontecer para você, quando na verdade era tudo coisa da sua cabeça e você estava aqui saudável. Uma vida em que você só quer unicamente completar coisas, cumprir, sem sentir tudo aquilo que você está fazendo, sem motivo. Ficar pensando pior quando você poderia estar rindo, quando você poderia estar compartilhando coisas com as pessoas, quando você poderia estar com um lápis na sua mão, construindo algo que você pode compartilhar ou registrar. Vocês estão percebendo a analogia? É como tocar uma música. A emoção da música não está em quando você termina. A emoção da música está naquele momento enquanto ela é tocada, enquanto ela existe. O desenho é parecido. E é por isso que o desenho, o estudo sério do desenho, pode sim ajudar muito você a acalmar esse seu estado emocional e a lidar com a sua própria ansiedade. Isso eu sei, isso eu posso falar. Agora, com relação a medicações, tudo isso aí, eu não me atrevo de maneira nenhuma a apontar qualquer coisa, tá? Se você sofre de ansiedade a um nível maior, procure ajuda, tá? Se você sente medos irracionais, eu não tô falando de fobias, algumas pessoas têm fobias de algumas coisas, né? Mas medos irracionais o tempo todo, procure ajuda. Não tenha vergonha. Você não tá ficando louco. Nenhum incêndio começa grande. São coisas que foram acontecendo que te levaram a isso. As artes estão aí para te ajudar. Tenham calma, respirem, apreciem cada momento, dá uma parada, riam um pouco, cante uma música, faça um desenho, faça uma arte, assista um vídeo engraçado, dê mais risada, leia um bom livro, leia um bom quadrinho, e se quiser os meus estão à venda na minha loja, no editoraclasse.com.br, sabe? E a vida vai passando, gente. Os anos vão passando, a gente vai crescendo. E o melhor dia da sua vida pode ser hoje. Faça ele ser. Ok? Muito bem, gente. Então esse foi o vlog de hoje, tá? Eu espero de alguma maneira ter ajudado. Se você aí trabalha com pedagogia ou psicologia, quiser complementar com informações sobre ansiedade, síndrome de burnout, pânico, coisas desse gênero, ou for arte terapeuta,
escreva aí nos comentários, né? É muito bem-vindo. Se você trabalha com isso de repente, põe aí o teu cartão aí, às vezes alguém tá precisando, sabe? Você pode ajudar uma pessoa aí. Se eu falei alguma besteira, me perdoem, escrevam aí, por favor, também, tá? Minha intenção é realmente falar um pouco, pelo menos do que eu vejo agora, da experiência que eu tenho e, claro, tentar dar uma força para todos vocês aí. E mostrar que o desenho é muito mais do que fazer artes bonitas aos nossos olhos. Então é isso aí, gente. Nos vemos no próximo vlog. Até a próxima e é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.